Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vim aqui rapidinho para conversar com vocês sobre algo que para mim é muito importante, só que eu vejo que a maioria das pessoas não pensa muito sobre isso e não leva muito isso em consideração, né? Que é a forma de consumir os alimentos. Então eu vejo as pessoas muito preocupadas, querendo saber qual é o melhor alimento para a pessoa, ou para aquela fase da vida, ou para aquele momento, mas as pessoas esquecem que tão importante quanto escolher os alimentos, né, melhores para você naquela época, é você saber como preparar aquele alimento e que a forma de consumir aquele alimento muda tudo, muda muito, né? Muda a forma que o seu corpo vai receber esse alimento, muda a sua digestão, muda a tua saúde, de certa forma, né? Então, aqui, tudo que eu tô falando, tudo que eu falo nesse canal é baseado no Ayurveda, tá? Pra quem não sabe o que é o Ayurveda, pausa esse vídeo, vai lá no meu vídeo que tá escrito, o título é o que é o Ayurveda, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? O Ayurveda nada mais é do que a medicina tradicional da Índia e ela existe há milhares de anos, mas aqui no Brasil a gente pratica como uma terapia integrativa complementar, tá? Então aqui a gente não pratica como uma medicina, mas sim como uma terapia e não deve substituir o tratamento convencional, mas apenas complementar. Dentro do Ayurveda, para quem me acompanha, para quem já ouviu, estuda, né, o Ayurveda, sabe que a alimentação ela é muito importante pra gente, porque a alimentação ela é vista como uma prevenção, né, de doenças, mas também como tratamento, né? Então a nossa alimentação que a gente come é muito importante, mas também quem estuda Ayurveda, quem já me acompanha aqui, sabe que não é só importante o que você come, né? A digestão da gente, ela é muito importante. Então a gente fala assim, o Ayurveda, na verdade, fala que a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente consegue digerir. Então, se você tiver com uma digestão muito ruim, mas está comendo super certinho, alimentos frescos, orgânicos, super saudáveis, mas a sua digestão tá muito ruim, a gente fala que a conta não fecha, sabe? Então, meio que, digamos assim, não é que não adianta você comer comida saudável, mas o seu corpo não vai estar aproveitando tudo aquilo que ele poderia estar aproveitando daquele alimento maravilhoso que você está colocando para dentro porque você não está digerindo bem. Ou seja, a gente é feito da nossa digestão, daquilo que o nosso corpo consegue absorver. Então a base, o princípio do Ayurveda é esse, né? A alimentação e a digestão como foco ali da nossa saúde, prevenção, tratamento e tudo mais, tá? Eu preciso, inclusive, fazer um vídeo explicando um pouco das diferenças entre as orientações da alimentação que a gente, como terapeuta Ayurveda, faz, das diferenças, né, do que um nutricionista faz. Eu ainda não fiz esse vídeo, eu preciso fazer, eu tô devendo isso, mas pra vocês entenderem bem rapidinho, um terapeuta Ayurveda, a gente não estuda macro, micronutriente, a gente não vai falar de proteína pra você, de carboidrato, você tem que consumir mais proteína, a gente nunca vai falar isso, porque a gente não estuda isso. Então, as nossas orientações de alimentação é muito baseada nos 6 sabores, então pro Ayurveda a gente considera que existem 6 sabores e cada alimento possui um sabor, tem alguns alimentos que possuem mais de um sabor e tudo mais, tá? Então, basicamente é isso, então a gente não se guia por macro, micronutrientes, a gente se guia pelos sabores, né? E após uma avaliação que a gente consegue detectar ali quais os doshas. O que são os doshas? São os elementos funcionais que explicam tudo o que acontece no nosso corpo, né? E esses elementos funcionais, eles são formados pelos 5 elementos, né? Que é o ar, o éter, o fogo, a água e a terra. E quando a gente fala os 5 elementos, gente, não é os 5 elementos real, assim, não é a terra, não é o fogo, são as características, é uma coisa simbólica, né? Porque senão aí entra muito no esoterismo e a galera começa já a criticar, e não é o elemento terra que você pega a terra, são as características, os princípios da terra, né? Então, por exemplo, quais que são as características, né? Os princípios ali do ar, ele é leve, ele é frio, ele é móvel, então assim, é isso que a gente fala assim, quando a gente fala assim, a gente é formado pelos 5 elementos. Então, sei lá, vamos supor, uma pessoa como eu, né? Mais agitada, que fala muito com as mãos, tem uma fala mais rápida, um pensamento muito rápido. Então, a gente fala que essas pessoas, elas tendem a ter mais elemento ar e éter, que é mais essa questão da mobilidade, da rapidez, da fluidez, da instabilidade, né? Então, não é o elemento em si, mas são as características, né? E com base na avaliação desses elementos, desses doshas, a gente consegue indicar o que seria mais adequado para aquela pessoa, né? Então, o que está em desequilíbrio em você? Quais os elementos que estão em desequilíbrio? Então, aí a gente vai observar e vai falar quais os elementos são mais indicados com base nos 6 sabores e com base nesses elementos. Então, é uma visão completamente diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, tá bom?
Mas enfim, então, dentro do Ayurveda é importante a gente saber os alimentos que a gente tem que evitar, os alimentos que são mais indicados pra gente. Sim, isso é importante, mas de uma forma geral, gente, todo mundo pode comer de tudo um pouquinho, né? Lógico que tem alguns casos mais graves, que tem algumas, né, questões, assim, tanto pela visão do Ocidente, então a pessoa tem alguma doença diagnosticada que realmente ela não pode comer aquele tipo de alimento, mas isso é uma visão ocidental e é o que eu tô falando. Eu não sou nutricionista, eu sou terapeuta ayurvédica, isso daí quem vai te falar vai ser um nutricionista, tá bom? E tem alguns casos que mesmo dentro do Ayurveda a gente não recomenda o consumo de alguns alimentos para determinados casos, mas isso depende de uma avaliação individual. Mas além de saber qual que é o alimento, né, mais indicado para você, se tem algum alimento que você deve evitar, é importante vocês entenderem também que a forma de consumo muda tudo, né? Então, assim, vamos usar um exemplo muito simples aqui, tá? E geralmente eu trago exemplos dos meus atendimentos mesmo. Então, teve uma vez que eu atendi uma paciente que ela tinha muita azia, ela tinha um refluxo ácido, né? Então, ela tinha essa questão mais dessa queimação estomacal e tudo mais. E ela comentou comigo que ela comia cebola, muita cebola, na salada mesmo, né? Isso é um hábito de muitas pessoas, né? E o que que acontece? A cebola crua, ela é muito ácida. Então, se você consome a cebola crua com muita frequência e você já tem uma questão de refluxo ácido, de azia, de queimação, essa cebola ela vai piorar o teu caso, né? Então, assim, o que que eu orientei pra ela? Eu falei, olha, corta essa cebola crua, se você quiser, você pode usar um pouquinho, né, de forma bem controlada, uma cebola ali para refogar um arroz, um feijão, mas é a cebola cozida, né? Então vai deixar ela ali no azeite até ela ficar bem molinha mesmo, porque quando a gente faz isso, a gente muda totalmente o sabor do alimento e aquela acidez da cebola praticamente ela cai assim muito. Eu não sei se eu posso dizer que ela não fica mais ácida, mas assim, a acidez quando a gente frita uma cebola, refoga, cozinha ou até coloca no forno para assar, reduz muito, né? Então aí você pode consumir essa cebola, né? Agora, a cebola crua, ela aumenta muito a acidez ali dentro do nosso sistema digestivo, isso daí só piora o caso dela, no caso, né? Então, assim, outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, vamos pensar assim, quando a gente come alimentos crus, né? Então, vou trazer outro exemplo de atendimento meu. Já aconteceu de paciente vir pra mim e a paciente tinha muita indigestão à noite, né? Se queixava de indigestão, de estômago pesado, não conseguia dormir direito, acordava no dia seguinte, parecia que tinha comido uma feijoada. E aí, quando eu fui perguntar qual que era o jantar, o que ela comia no jantar, ela falou assim, eu como uma saladinha super leve, né? Uma saladinha. E eu falei, tá bom, mas essa saladinha é de folhas cruas? Você faz com coisas, né? Alimentos crus, folhas cruas, vegetais crus? Ela falou, geralmente é. E aí, a minha única orientação não, teve outras orientações também, porque ela tinha outras questões, mas para esse caso específico da digestão dela, a minha única orientação foi assim, você não vai mais consumir alimentos crus no período da noite, porque a nossa digestão à noite ela é muito mais lenta, muito mais difícil de digerir os alimentos, então você não vai consumir mais nada cru, e você vai começar a consumir caldo. Então você vai fazer caldo de várias coisas. E o dia que você não tiver a fim de fazer caldo, você vai consumir legumes cozidos. Basicamente isso. Ela nunca mais teve indigestão. Nunca mais teve indigestão à noite. Então, assim, alimentos crus, eles são mais pesados para digestão. Eles são mais difíceis para digerir, tá? Então, Ana Cláudia, você tá querendo dizer que não é recomendado pelo Ayurveda comer coisas cruas? Não, não estou falando isso, tá? Eu estou falando nesse caso da minha paciente que não estava com a digestão boa para conseguir digerir aqueles alimentos, tá? Crus. Existem pessoas que a digestão é muito forte, muito forte. Então, assim, é aquela pessoa que ela sente fome mesmo, tá? Não é vontade de comer. É aquela fome, assim, a cada 2 horas, a cada, 3 horas, ela tá com aquela fome mesmo, do estômago fazer barulho, de sentir aquela sensação de vazio, de buraco, né? Então, essas pessoas que sentem muita fome, a digestão é muito rápida, o metabolismo é muito rápido. Então, geralmente essas pessoas não costumam ter muito problema para digerir alimentos crus, porque a digestão é rápida. Agora, existem outras pessoas que a digestão, o normal delas, tá? É a digestão ser um pouco mais lenta. Isso é da constituição da pessoa. Então, quando essa digestão, ela já tem uma tendência de ser um pouco mais lenta, então esses alimentos crus,
eles são muito difíceis para digerir. Ah, Ana Cláudia, então eu tenho a digestão lenta, eu não posso comer uma saladinha no almoço? Pode, você pode comer uma saladinha no almoço, porque no almoço a tua digestão ela tá muito mais forte. E existem algumas estratégias pra gente deixar a saladinha crua mais facilmente digerida, né? Que aí eu oriento pros pacientes, usa tempero, né? Tempero digestivo, usa um limão espremido, né? Um vinagre, então tudo isso facilita a digestão. Então existem sim estratégias para você fazer isso, mas no período da noite, realmente, se a pessoa já não tem uma digestão muito bacana, não é bacana consumir alimentos crus. Então a forma de preparo, ela muda tudo. Então ela continuou consumindo os legumes, só que ela fazia legumes em sopinha, né, em caldo, que tá cozido, ou ali no forno, cozido ou assado, que dá na mesma, tá bom? Dá na mesma não, também tem uma leve diferença, tá? Mas o cozido e o assado tem uma diferençazinha sim, mas é mais facilmente digerido do que o cru, tá? Então a forma de consumir o alimento, gente, muda tudo, muda completamente tudo, e isso é muito individual. Então eu não posso chegar aqui pra vocês e falar assim, olha, ninguém pode consumir nada cru, ou gente, o jeito certo de fazer é assim, assim, assado, porque depende muito de cada pessoa, entendeu? Então, se é uma pessoa que tem uma digestão que, metabolismo muito rápido, digere muito rápido, tudo bem essa pessoa comer alguma coisa crua. Tem gente que come coisa crua à noite e não sente nada. Então, a gente tem que entender que não existe uma coisa que é uma orientação geral para todo o universo, para todo o planeta Terra, porque a gente tem as individualidades, as particularidades, e por isso que é tão importante uma visão individual de cada ser humano, de cada paciente, tá bom? Então, assim, o que eu quis trazer aqui nesse vídeo para vocês é que tão importante quanto o que você escolhe para comer é a forma que você vai preparar aquele alimento, né? Então, outro exemplo que eu posso dar para vocês vamos colocar aqui uma coisa bem simplesinha, tá, gente? Água gelada, com gelo, água com gelo. E você consumir uma água em temperatura ambiente e uma água morna, tem diferença? O que vocês acham? Ana Cláudia, pelo amor de Deus, né? Tudo água. Sim, é tudo água, mas vai agir de formas completamente diferentes dentro do teu organismo. Então, uma coisa é fato, a Ayurveda não recomenda o consumo de bebidas geladas. Ana Cláudia, você não consome bebidas geladas? Sim, gente, claro que eu consumo. Não é todos os dias, não é sempre, tá? Eu praticamente, quando eu faço as minhas refeições, eu não bebo nada, porque é uma recomendação da Ayurveda também, tá? Mas às vezes, quando você sai pra um restaurante, você tá num lugar, né? Sai pra comer fora, numa situação assim, às vezes a gente pede um copinho de suco e aquele suco vem gelado e tá tudo bem, né? Mas assim, a orientação do Ayurveda é aquela coisa assim, ó, evite de fazer essas coisas quando a sua digestão não tá legal. Então, se eu não tô bem, se a minha digestão não tá boa, eu não vou consumir esse suco gelado nem se eu estiver num restaurante, eu não vou pedir nada. No máximo, vou pedir uma água ali em temperatura ambiente, tá? Mas voltando pra questão da água, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É água, é tudo água, mas vai fazer efeitos diferentes. Então, assim, a água gelada, ela vai diminuir a velocidade e vai dificultar, digamos assim, a sua digestão por ela ser gelada, tá? A água quente, a água morna, quando você consome água morna, isso não sou eu que estou falando, tá? Tem estudo, eu já li artigo científico feito com pacientes, se eu não me engano, de um pós-operatório, que eu nem lembro o que era. Era pós-operatório abdominal, era alguma cirurgia de abdômen, não me lembro. E eles avaliaram o efeito da água morna e eles viram que esses pacientes que consumiam água morna pura, né, eles tinham mais facilidade para o intestino funcionar, então eles sofriam menos com gases, constipação. Então, ou seja, a água morna, ela é sim capaz de aumentar a motilidade ali dos nossos intestinos e facilitar a digestão e até facilitar o funcionamento intestinal mesmo. Então, vocês estão vendo que é tudo água, mas a forma que a gente consome muda tudo, né? Muda como o corpo vai absorver aquele alimento, muda a digestão, muda a saúde, tá? E existe um consenso assim, tem que consumir só alimento cozido, assado. Não, gente, não existe, porque é aquilo que eu tô falando, cada pessoa é cada pessoa. Cada horário do dia, a nossa digestão tá de um jeito. Então, na hora do almoço, a nossa digestão tá bombando, normalmente, é o comum, tá? À noite, a digestão é mais lenta. Então, assim, tudo isso deve ser avaliado, tudo isso deve ser colocado ali, né, na balança, na hora de você indicar qual vai ser a melhor forma de consumir aquele alimento. Então, às vezes, um alimento, ele não te cai tão bem, mas às vezes é aquela forma de preparo daquele alimento. Às vezes, você comeu cru e cru não vai ser legal, mas se você der uma cozida, cozinhar ou assar, às vezes você vai conseguir absorver melhor, tá? Então, uma dica que eu dou, na verdade não é a minha dica, é a dica do Ayurveda, é sempre se auto-observem. Observem como que cada alimento, como que cada preparo cai pra vocês, como que isso responde no corpo de vocês.
Porque assim, gente, a gente precisa se auto-observar, porque se a gente não sabe o que faz mal pra gente, quem que vai saber, né? Então essa questão da auto-observação é muito do Ayurveda, orientação do Ayurveda. Então se auto-observem a cada alimento, a cada refeição, a cada tudo que vocês fazem, porque isso vocês já vão estar praticando Ayurveda, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido que tão importante quanto escolher o que você vai comer no almoço, no jantar, é a forma de você preparar esse alimento também. Outro exemplo aqui antes da gente terminar rapidinho. Por exemplo, pessoas que sofrem muito com gases quando consomem feijão, né? A pessoa vai lá, prepara o feijão. Existe muita diferença quando você deixa aquele feijão de molho também, né? Pra você tirar aqueles fitatos, né? Então, assim, a forma que você prepara o seu alimento é tão importante quanto o alimento em si. Então eu espero que isso tenha ficado claro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu trouxe aqui no vídeo. Eu espero vocês num próximo. Um beijos e até mais!